Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Os jogos de RPG, em que cada jogador assume o papel de um personagem, foram um grande sucesso nos anos 80 e 90. E agora um carioca desenvolveu uma versão voltada para a cultura africana. Os orixás entram no lugar dos magos e guerreiros. Em vez dos dados do RPG clássico, búzios são lançados para definir as ações diante de um desafio. No lugar de elfos e anões, personagens ligados a orixás, divindades africanas que representam forças da natureza e influenciam as histórias construídas pelos jogadores. Esses elementos fazem parte do Odu RPG, que une o tradicional jogo de interpretação e o oráculo de Ifá, sistema adivinhatório usado pela etnia Yorubá. O Odu RPG é um jogo que fala sobre a metanarrativa Yorubá. Ele tenta abordar um conjunto de linguagens, de signos, literatura, música, das lendas e mitos iorubás. O búzio me dá uma liberdade mecânica de simular uma lenda iorubá, uma lenda desses mitos afro, na mesa com a história que vocês estão contando dentro do jogo. Agro é estudante de filosofia e experimentou o jogo. Para ele, a temática mais próxima da realidade brasileira é um dos pontos altos. Eu gosto muito do RPG clássico, com essa coisa de elfo, anão, orc, essas coisas, mas, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa realmente focando em algo que é muito mais próximo da gente. Por que a gente não pode falar de uma mitologia que seja tanto africana e que está na construção do Brasil desde os seus primórdios, sabe? Está aqui desde sempre. Há quase 15 anos, uma lei federal determina o ensino da história da África nas escolas brasileiras. Mas, de acordo com integrantes do movimento negro, ela ainda não é cumprida como deveria. Para estudiosos do tema e os próprios desenvolvedores do game, iniciativas lúdicas como o Odu RPG podem funcionar como ferramentas pedagógicas de combate ao preconceito. Os elementos da cultura africana, por muitas vezes, são demonizados e nós que trabalhamos com a educação pública sabemos o quão isso é complicado, sobretudo na trajetória de vida de alunos de classe mais baixa, que por muitas vezes não encontram na sala de aula, no colégio, um local que identifique as suas próprias crenças e seus próprios valores de uma forma positiva. Então o jogo vem nesse sentido também. Acho que esse jogo pode contribuir para uma nova visão, para uma nova pedagogia e pode contribuir sim para que se evite ou diminua ou se combata a intolerância que nos agride e nos humilha muito a todo dia, né? Quem compra um aparelho celular ou uma máquina de lavar, por exemplo, tem a opção de adquirir uma garantia estendida, além da garantia de fábrica. E olha só, esse tipo de seguro foi criado para dar maior tranquilidade ao consumidor, mas nem sempre isso ocorre. Carlos comprou um notebook numa liquidação e decidiu pagar pela garantia estendida. Mas o barato saiu caro. Na mesma semana, o aparelho teve um defeito e ele ficou mais de um ano tentando trocar. A garantia de fábrica venceu e a estendida também não adiantou. O advogado entrou com processo na justiça e conseguiu trocar o notebook. Na ação, ele identificou vários problemas na venda da garantia estendida. É um seguro que é comercializado sem a presença de um corretor de seguros ou sem qualquer orientação e sem a entrega da apólice, que é o mais importante na contratação de um seguro. A garantia estendida, como o próprio nome sugere, é justamente uma forma de um estabelecimento comercial estender o prazo de conserto de um produto para além da garantia dada pelo fabricante. Os consumidores pagam a mais por isso e assinam um contrato, mas muitos têm tido a experiência ruim de não conseguir acessar os benefícios do seguro justamente quando precisam. Existem 3 tipos de garantia estendida oferecidos pelas seguradoras. A extensão da garantia original, que tem a mesma cobertura da garantia do fornecedor.
A ampliada, que inclui novas coberturas ao produto comprado, e a extensão de garantia reduzida, que, como o nome diz, dá uma cobertura menor do que a garantia do fabricante. Esse tipo de seguro só vale para veículos e para produtos que não têm a garantia contratual do fornecedor. Para este advogado, especialista em seguros, boa parte dos problemas com garantia estendida acontecem por desatenção dos consumidores e exagero dos vendedores. O vendedor dá o malho, diz é isto, mas ele não mostra nenhum pedaço de papel onde isso está escrito. E o sujeito compra, depois ele vai usar e não tem. Não tem por quê? Porque está escrito no contrato que aquilo não está coberto. A coordenadora do PROCON alerta. É importante que o consumidor avalie se esse tipo de seguro é necessário para o produto que vai comprar. E o consumidor tem que verificar se realmente vale a pena a aquisição desse serviço adicional. Se ele não vai trocar o produto de uma forma muito rápida, depois da garantia de fábrica, como, por exemplo, o aparelho celular. O consumidor também tem que pesar isso, qual a expectativa que ele tem de uso desse bem ou de troca, para realmente verificar se vale a pena a contratação. Correr 7 maratonas em 7 continentes durante 7 dias consecutivos foi apenas uma das aventuras encaradas pelo maratonista curitibano Marcelo Alves. Mas para ele, estas provas não chegam nem perto da luta enfrentada por pessoas em tratamento de leucemia e outras doenças. Foi depois de ver este vídeo que o maratonista Marcelo Alves abraçou a causa da doação de medula. Os treinos ganharam um novo significado, o de levar uma mensagem durante as competições. O atleta é especialista em atividades extremas, como maratonas no deserto ou no gelo. Eu descobri que é uma coisa muito simples, você vai no hospital, faz um cadastro, tira 5 ml de sangue e você já entra numa base de doadores. Então, quando eu descobri toda essa história, eu resolvi carregar essa causa dessa bandeira para levar informação para as pessoas. Como as provas que eu faço têm uma cobertura muito grande internacional e esse banco de dados é um banco internacional, eu resolvi ajudar na divulgação. Para intensificar a divulgação, ele lançou a campanha The Hardest Run, ou A Corrida Mais Difícil, que reúne atletas e simpatizantes da causa em uma grande rede de comunicação sobre a importância da doação de medula óssea. O Brasil tem mais de 4 milhões de inscritos no Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Parece muito, mas o número ainda é insuficiente. Em muitos casos, a chance de encontrar um doador compatível é de 1 em 1 milhão. Por isso, quanto mais gente cadastrada, melhor a expectativa de cura dos pacientes. Muitas vezes, você buscar em toda a população mundial, você vai encontrar pessoas geneticamente, não vou dizer iguais, mas muito semelhantes. E quando você encontra isso, a compatibilidade é muito próxima. E aí o resultado do transplante é melhor. Para se tornar um doador, basta retirar alguns mililitros de sangue em um banco e fazer o cadastro. Para muitos pacientes com doenças do sangue, o transplante de medula é a única alternativa de tratamento. É isso que a gente precisa, aliviar o sofrimento, dessa criança, da família dessa criança. Que a alternativa é o transplante. José é doador de sangue, mas ainda não faz parte do banco de medula. Atleta amador, ele aprovou a iniciativa e disse que a divulgação é importante. O estímulo para que as pessoas conheçam, e vejam a importância é importante, sim. A gente fala agora sobre uma das situações mais temidas pelos estudantes no final do ano, a recuperação. Apesar de ser uma oportunidade a mais para que o aluno mostre o que aprendeu, o fantasma da reprovação assombra a família inteira. Jonatas, e como devem reagir os pais nessa situação, hein? Praia, piscina, que nada. As férias escolares já começaram, mas as escolas ainda estão em atividade. Sinal de que muitos estudantes estão tendo que trocar o lazer pelas salas de aula. Aqui nessa escola em Fortaleza, são 20 dias a menos de descanso para enfrentar a recuperação.
Júnior é um deles. Aluno do 2º ano do ensino médio, ele ficou devendo nota em 12 disciplinas. Eu estudei algumas matérias, mas também procrastinei algumas, certo? E não é uma experiência muito boa, porque eu devia ter estudado, sabe? Meus pais estão cobrando de mim, eu também estou fazendo o possível para poder passar para o 3º ano. No colégio, diversas ações são elaboradas para tentar reduzir ao máximo o número de adolescentes em salas de aula em dezembro. Mesmo assim, algumas matérias, como matemática e física, chegam a deixar metade de uma sala de 40 alunos em recuperação. A transição entre ensino fundamental e médio pode causar uma perda de desempenho. É uma mudança significativa, mas que ele não veja isso com um peso muito grande, né? Então a gente já procura familiarizar o aluno com a nova realidade que o espera, né? Naquele novo segmento. A dificuldade em assimilar o conteúdo das matérias deve ser observada de perto. Além da falta de empenho, problemas pessoais e familiares são apontados como causadores das notas baixas. Às vezes tem conflitos familiares, às vezes o aluno está passando por algum tipo de transtorno, mesmo transtorno de aprendizado, que isso faz com que caia o desempenho e aí ele se torne, né, um aluno mais agressivo, mais arredio, que acha que não consegue aprender. A carga emocional do aluno nesse período é bastante alta. Além de recuperar o conteúdo, é preciso recuperar a confiança. A ideia é motivar, pessoal. Ficou de recuperação, vamos correr atrás, bola para frente. Prefiro ter uma boa recuperação e ter uma base para o próximo ano. Os pais devem encarar a notícia de uma eventual reprovação do filho com naturalidade e compreensão. Que isso não seja assim um castigo, uma punição, mas um momento de conversar, de entender se talvez tinha alguma dificuldade anterior e não foi percebida, de mostrar para o filho que ele é capaz. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.